A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó. E eu queria convidar os irmãos a fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse programa. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos pelo precioso nome de Jesus, por estarmos aqui na Sua presença. Obrigado, meu Deus, por mais esse programa. Ó Senhor, que o Espírito do Senhor esteja livre, esteja à disposição para me usar e falar com o seu povo tudo aquilo que ele precisa ouvir. Ó Pai, que a sua palavra seja glorificada, que o seu reino seja glorificado, que nós possamos, Pai, chegarmos ao arrependimento e pedirmos perdão pelos nossos pecados e agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, em nome do precioso sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, eu convido os irmãos a louvar a Deus comigo no hino porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, é o que está lá no livro de Romanos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória para sempre, amém. A ele a glória, glória para sempre, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa aqui, Pai, mais um Sacode Pó. E nós estamos aqui, com muito amor, com toda a nossa força, para agradecer ao Senhor por mais esse programa. E o Sacode Pó de hoje tem como nome Opinião Sua. Opinião Sua. Bom, irmãos, eu tenho passado muito por escutado muito essa frase devido ao mundo que a gente tem vivido hoje. As pessoas, têm falado muito isso. Isso é opinião sua. E o povo, o ser humano, tem confundido muito opinião com verdade. Opinião é opinião, verdade é verdade. Existe uma diferença muito grande nisso aí. Então, a verdade, ela está passando a ser opinião. O que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo aqui.
a palavra de Deus, hoje, que contradiz aquilo que o mundo pensa, aquilo que a sociedade tenta passar para nós, vira-se opinião. Mas a palavra de Deus não é opinião. A palavra de Deus é verdade. Ela é verdade. Mas estão transformando a verdade em opinião. Então, né, opinião é aquilo que a gente expõe o ponto de vista da gente. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pinte meu cabelo de vermelho. Né? Pintei meu cabelo de vermelho e vem o João e fala comigo. Ah, não, se eu tivesse pintado seu cabelo de amarelo, ficaria bem melhor. E vem o Joaquim e fala, não, se você tivesse pintado seu cabelo de verde, ficaria bem melhor. Isso que a gente chama de opinião. Meu cabelo está vermelho, mas o João acha que amarelo é melhor e o Joaquim acha que verde é melhor. Mas isso aí é opinião. Agora, qual que é a verdade? A verdade é que o meu cabelo está vermelho. Certo? Isso é a verdade. Então, quando a gente expõe a verdade, não é opinião, é simplesmente uma verdade. Então, a Bíblia, por exemplo, ela é uma verdade. Alguém vai questionar que a Bíblia não é verdadeira, que aquilo ali não é verdadeiro? Existem aquelas pessoas que realmente, né, tentam condenar a Bíblia. Fazem de tudo para colocar que a Bíblia não existe, que aquilo ali é mentira, que aquelas coisas não existiram, que aqueles personagens não existiram. Existem pessoas que vivem para isso, né? E vão continuar tentando. Vão continuar tentando. Veja bem nesse desenho aqui, né, opinião sua. Veja bem que aqui a questão do ponto de vista. Esse aqui vê um 6. Esse aqui olha daqui e vê um 6. Esse aqui olha para cá e vê um 9. Certo? Então, é o que eles estão vendo. Mas se chegássemos e colocássemos o número 6, os dois iam falar que ele é um 6. Ninguém ia discutir se era 6 ou se era 9. É isso que tem acontecido hoje, né? A inversão. As pessoas estão invertendo as coisas, né? E mudando a verdade, estão transformando a verdade em opinião. Certo? Opinião. Então, eu queria convidar os irmãos, eu queria falar aqui de um cara no qual eu sou fã. Sou muito fã desse cara. É um personagem da Bíblia chamado João Batista. Então, você pegar a história de João Batista ali, ver tudo que aconteceu ali com João Batista, porque João Batista viesse, né? João Batista, ele viesse nesse mundo aqui. Então, você vê toda a história dele, que assim, ó, era a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. E a voz que clama no deserto, ele pregava somente a verdade. João Batista falava aquilo que era verdadeiro. Ele não preocupava com quem era ou para quem era. Ele foi pregar para Herodes, que era o rei. Certo? Então, ele pregou, ele veio nesse mundo para dar testemunho da verdade. E ele pregou exatamente a verdade. Então você vê que no hino, né, nós falamos lá, a Deus é a glória. É que é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não adianta a gente querer mudar a verdade em opinião. Não adianta. Nós não vamos conseguir fazer isso. Sabe? Nós precisamos encarar a realidade como ela realmente é. Então, um exemplo típico disso aí são as relações. Hoje, todo mundo acha que relacionar sexualmente é uma coisa normal, que você pode fazer o que você quiser, que está tudo liberado, que seu filho pode dormir na casa do namorado, sabe? Essa balbúrdia que está no mundo, né? Então, todo mundo acha que isso aí é uma normalidade, mas, biblicamente, se João Batista estivesse aqui, ele foi o que ele falou para Herodes. Né? Então, abra comigo ali a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 3, no verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 3, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Então veja aqui, quando nós falamos, você está querendo transformar verdade em opinião, é o que ele está falando exatamente aqui. E também está posto chamados raízes das árvores, e também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então, nós estamos aqui para dar bons frutos. O que é nós, o lar, né? O nosso lar, os pais são os pilares, nós somos a raiz. E para que os nossos filhos sejam bons frutos, certo? É necessário que nós, raízes, cultivamos, ensinamos e pregamos para eles a verdade. E não opinião. Então, está tendo, né, uma mudança muito grande entre verdade e opinião, que foi igual aquele negócio do cabelo, né, a explicação que nós tentamos dar aqui no cabelo, é exatamente isso. Existe sim opiniões em determinados casos, em questões de bichos, de animais, etc. E sim, mas verdade é verdade, a palavra de Deus é verdade. E se você está falando o que está escrito na palavra de Deus, você não está dando sua opinião, você está pregando para as pessoas, você está falando para as pessoas e naquele momento você está sendo a voz de Deus para aquela pessoa. Mas as pessoas não querem entender isso hoje. Aí diz que isso é opinião sua e não é opinião minha. É o que Deus, aliás, é a verdade de Deus, que eu não posso nem falar que é opinião, é a verdade de Deus. Mas vamos continuar o texto aqui. E a multidão interrogava dizendo: Que faremos, pois? Então, eles perguntando a João, porque João Batista ele não ia a ninguém. As pessoas que iam até ele para serem batizadas. Então, ele pregava para aquelas pessoas. Né? Porque você, para batizar, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter ciência daquilo que você está fazendo. Então, João, ele não podia, ninguém pode passar pelas águas sem saber realmente aquilo que está passando. Por que você está passando por aquilo ali? Não é simplesmente você chegar e fazer imersão na água. Isso não vai... Se você não tiver consciência daquilo ali, nada. A gente faz isso quando você vai nadar, você entra na água, entendeu? Mas batismo é diferente disso, não é um nado. Batismo é completamente, é uma lavagem espiritual, né? Você lava a sua alma e lava o seu espírito, né? É a unção de Deus que está entrando em você ali naquele momento. Então é isso. Então João não podia batizar ninguém sem essa índole, sem essa verdade. Ele não podia fazer isso. Então estava errado, ele falava. Ele estava fazendo o quê? Ele estava dando a opinião dele? Não, ele estava pregando a verdade. Mas vamos continuar aqui. E respondeu-lhe, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então veja bem, gente, tudo na vida é questão sim, né? O que Deus ensinou a gente a ser solidário, a sermos um para o outro. Mas hoje todo mundo só quer, né, ganância. É a lei, né? Hoje é ganhar, ganhar, ganhar. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Ele disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. No verso 14 agora diz assim:
E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, o que faremos? Eles lhe disse: Ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com os vossos soldos. Estando o povo em expectação, e pensando todos que João, em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu-lhe João, dizendo: Eu, na verdade, os batizo com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das alcarpatas. Esse os batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciavam ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes, veja bem, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda, esta, a te encerrar, acrescentou a todas as outras ainda está, e de encerrar João num cárcere. E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então veja bem, na linguagem de hoje, João Batista estava pagando pau para Herodes. Você não pode fazer isso. Você está cometendo adultério. Você está traindo seu irmão. Você está traindo a sua casa. E Herodes, ele até tentaria, né? Queria matar João, eu quero matar, mas ele tinha aquele, porque o povo achava que João Batista era o Messias. Então, por medo, por respeito e porque a unção de Deus estava sobre João, ele não conseguia fazer essas coisas. Aí João veio dar o testemunho de Jesus, quando ele diz: isso é uma das palavras mais bonitas que tem, que eu acho, né? Aí sim é a opinião minha, a opinião do Wellington. Uma das coisas mais bonitas que eu acho na Bíblia é o testemunho de João. É uma das coisas mais maravilhosas que o Wellington, a opinião do Wellington, né? Não a verdade de Deus, mas a opinião do Wellington, que é uma das coisas mais bonitas que existe na Bíblia. Então, nós não possamos, que nós não podemos e não possamos confundir opinião com verdade. Opinião é opinião, verdade é verdade. Tanto que quando você fala a verdade, você tem que estar preparado para um monte de coisa. Então, muitas pessoas vão te odiar, muitas pessoas vão te defamar, muitas pessoas vão vir contra você, simplesmente você está falando a verdade. Por quê? Porque a verdade, por ser verdade, às vezes ela choca. Por quê? Porque as pessoas querem viver na mentira, querem se enganar e não aceitam, né? Porque todo mundo quer assim, pano quente. As pessoas querem colocar pano quente nas coisas, né? Fingir que não está acontecendo nada, e quando chega alguém que expõe a verdade, igual João Batista fazia, aí todo mundo quer matar. Porque é duro ouvir a verdade. Olha, meu irmão, se tem uma coisa que é dura, é ouvir a verdade. Quando nós estamos no erro e que alguém aponta o erro pra gente, é duro ouvir a verdade. Mas você tem que aprender a receber aquilo ali e corrigir. Entendeu? É o que o João falou assim, é o arrependimento. Entendeu? Pregar o arrependimento. Porque a Bíblia fala que nós seres humanos, nós somos falhos e que nós iríamos pecar. Todo mundo é pecador. Você acha que eu não sou pecador? Não, eu sou. Eu não sou diferente de ninguém, não, gente. Eu sou pecador. E, como eu sempre digo, dos pecadores, eu
sou o maior. Eu sou o maior. Mas eu não posso deixar de falar a verdade assim como João Batista fez. Veja a consequência que aconteceu com João Batista. Abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus. Lucas 9, 7 a 9 diz assim: Quando o governador Herodes ouviu falar da fama de Jesus, disse aos seus homens: deve ser João Batista que voltou à vida, por isso faz tais milagres. Olha quem era João Batista, hein? Quando o governador Herodes ouviu falar da fama de Jesus, disse aos seus homens: deve ser João Batista que voltou à vida, por isso faz tais milagres. Com efeito, Herodes tinha prendido João, acorrentado no cárcere por causa de Herodiade. Prendido João, acorrentado no cárcere, que era mulher, Herodiade era mulher de seu irmão Filipe, visto que João lhe dizia com insistência: não te é lícito tomar a mulher. Não se é lícito tomá-la por mulher, pois a sua vontade teria matado João, mas receava que houvesse tumultos, pois o povo inteiro tinha João como profeta. Então veja bem, João ficava pagando pau para Herodes ali, e Herodes ficava invocado e queria matar João, mas ele com receio, né, que o povo tinha João como profeta, então ele tinha esse receio, então ele não fez. Mas vamos continuar lá no verso 8. Todavia, numa festa de Herodes, a filha de Herodiades agradou-se muito pela forma como dançou. Então jurou-lhe dar-lhe o que quisesse. A jovem, excitada pela mãe, pediu: dai-me a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou triste com o pedido, mas, compreendendo pelo juramento feito diante dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então, assim, João foi degolado no cárcere. A sua cabeça foi trazida numa bandeja, entregue à jovem, que a levou à mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e sepultaram-no, contando a Jesus o sucedido. Então veja bem, João, porque pregava a verdade, porque falava a verdade, aí a mulher, né, porque não aceitando aquilo ali, porque não aguentava mais escutar aquilo ali que ela fez, deram um jeito de acabar com João. Eles mataram João Batista, né? Ele fez o caminho dele, ele clamou no deserto, ele falou a verdade, ele não deu a opinião dele, ele pagou com a vida por falar a verdade. Então ele pagou com a vida. Foi o que nós dissemos aqui. Que o Espírito de Deus diz aqui, muitas vezes, porque você coloca a verdade, porque você fala a verdade, porque é simplesmente a verdade, as pessoas vão te odiar. Elas vão te odiar porque você está falando a verdade. E vão colocar como opinião sua. E não é opinião sua, não é opinião minha, nem sua. É a verdade de Deus. Quando você faz uma coisa com fundamento bíblico, você pode fazer tranquilamente. Porque Deus, em tempo oportuno, Ele vai operar. Mas nós não podemos fugir da verdade. Nós não podemos ser mais um. Imagine você se João Batista fosse mais um. É só você parar e pensar. O dever do cristão é pregar a verdade, certo? Mesmo que ela seja dura, mesmo que as palavras tenham que ser duras, mas tem que ser, ó, veja bem, irmão, quem eram os inimigos de Jesus? Quem eram os inimigos de Jesus? Era pobre, publicano? Não. Os inimigos de Jesus eram os mestres da lei, eram os escribas, os fariseus, os mestres, entendeu? Eram seguidores de Deus. Eles é que mataram, né? E que proporcionaram aquilo ali. Eles eram os inimigos. Era a oposição de Jesus. Era os crentes. Eram os crentes. Eram os conhecedores da palavra. Mas o conhecedor
né? Ele não pode manipular. Ele tem que pregar a verdade, tem que ser verdade. Aqueles homens ali, né, eles estavam ali naquela. Exatamente isso aqui, ó, de pôr pano quente nas coisas. E Deus odeia essas coisas, Deus odeia. Certo? Uma das palavras maravilhosas, a opinião do Hélio na Bíblia, Apocalipse 3,16. Porque tu não és quente nem frio, tu és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Com todo respeito, Deus odeia esse tipo de pessoas. Deus odeia esse tipo de situação. Deus odeia esse fingimento, entendeu? Deus odeia a ira dele. Ele se ira, porque você acha que Deus não ira, Deus fica irado com essas coisas. Deus odeia o homem usar o nome dele em vão. É por isso que lá um dos pecados é não coloca o nome de Deus. Não põe Deus no meio dessas coisas, porque Deus não aceita isso. Ou então ele não é Deus. E se você acha que Deus não ira, Deus ira sim. Pega a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, você vai ver várias e várias vezes a ira do Senhor. E ele ira sim. E Deus está irado sim com todos esses acontecimentos. De todas as pessoas que querem transformar a verdade de Deus em opinião. Muita gente está fazendo isso hoje. Eu espero, meu irmão, que você pode me odiar. Pode me odiar, mas não odeie a verdade. Não odeie a palavra de Deus. Não odeie aquilo que Deus fala por mim e por você. Deus te ama, Deus me ama, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E ele ira, se você acha que não, mas ele ira. Então, vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade? A verdade. Então, falando sobre a verdade, eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus lá nos Salmos, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantado junto ao ribeiro de águas, ao qual dará seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não adianta, irmão, não adianta. Não transforme verdade em opinião. E quando você for falar essa frase de novo, é opinião sua, volte-se para você e volte-se para Deus. E pergunte para você mesmo. Faça a pergunta para você. É minha opinião ou é a vontade de Deus? É opinião minha? É opinião dele? Ou é a verdade de Deus? É a opinião dele ou é a palavra de Deus? Preste muita atenção naquilo que as pessoas estão falando para você. Gente, Deus, Jesus Cristo, ele era um sábio maravilhoso. Assim, você tem que aprender a ouvir. A ouvir. Certo? Porque muitas vezes a gente está errado, mas a gente quer permanecer no erro. Aí é uma escolha. É uma escolha. Né? E muitas vezes, o que você diz que é a opinião do outro é a sua escolha. Então muitas vezes fala assim, opinião sua. Opinião sua. Mas, na verdade, não é opinião minha. É a sua escolha. Você escolheu andar errado. Veja aqui, ó, não são assim. Aqui, ó, a palavra de Deus é clara, está aqui no Salmos, aqui, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Porém, o caminho do ímpio perecerá. É claro, irmão, eu nunca vou deixar de falar isso aqui. A palavra de Deus é clara. Clara. Agora, vamos fazer aqui. Opinião ou verdade? Opinião ou verdade? Opinião ou verdade? Então, opinião ou verdade? Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Oséias. Oséias, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também tu rejeitarei. Também eu te rejeitarei. Tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicarão, assim pecarão contra mim. E eu mudarei a sua honra em vergonha. Ô meu irmão. Ô meu irmão. Deus é Deus. Não adianta. Ele não vai mudar nem por mim, nem por você. Ele não vai deixar de ser Deus, nem por mim, nem por você. Qualquer que seja a situação, ou seja filho, seja pai, seja parente, seja o trabalho, seja a vida financeira, seja o que for, Deus é Deus, Ele não vai mudar. Então aquilo que você está fazendo de errado, ou que eu esteja fazendo de errado, Deus não vai mudar. Ele não vai deixar de ser Deus. Amém? Os amantes do século XXI, então o que eles falam? Os amantes do século XXI, eles fogem da verdade. A pessoa quer fugir da verdade. Então eles trazem um monte de ilusões, um monte de mentiras, né? Enganam a si próprio para se esconder. Na verdade, é se esconder atrás da palavra opinião. Né? Então você tem que saber muito bem que muitas vezes as pessoas que falam isso, elas não sabem nem o conceito da palavra. Você vai falar, é opinião sua, mas ela não sabe nem o conceito. O que é opinião minha? Nem sabe. Então os amantes do século XXI, vós tendes, como vai, abra a palavra comigo lá em João 8:44, diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, a quem quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que não é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Eu vos digo a verdade, porque não credes. Então, se eu disse a verdade, você não crê, você fala da palavra de Deus para a pessoa, mostra para ela que ela está errada, mostra para ela, não é que eu estou falando que ela está errada, que no princípio bíblico a pessoa está errada. Aí a pessoa quer ficar contra você. Ela quer amaldiçoar você como se você estivesse falando mal, como se você estivesse metendo a língua, e a pessoa não sabe nem entender que você está tentando levar o bem da pessoa, para a pessoa não cair em tentação, para a pessoa sair daquele caminho mal. Aí por isso que fala, você tem como paz o diabo. Por quê? Porque você prefere viver aquilo ali. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: Não dissemos bem nós, que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai, e vós me desconheceis, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte.
Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas. Isso diz: ninguém guarda minhas palavras, nunca provará a morte. Então tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também aos profetas que morreram? Quem te faz ser tu? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. É exatamente isso. A gente fala assim, que você é o maioral, que muitas vezes você fala, você que é o maioral, você que sabe tudo, você que é o dono da verdade, você que está certo. Aí Jesus vem e responde para você: se eu glorio a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me gloria é o meu Pai, que dizeis que é vosso Deus. Então muitas pessoas falam assim, eu amo Deus, eu conheço Deus, eu oro, eu faço isso. Olha, a palavra de Deus fala, muitas vezes Deus não ouve a nossa oração. Isso é bíblico, tá? Não é o Hélio que está falando isso, não, isso é bíblico. Muita lá em 1 Pedro. Muitas vezes Deus não vai ouvir a sua oração. Não, muitas vezes você acha que está ali, que está com Deus, mas Deus não vai ouvir a sua oração. Principalmente se você está andando em caminhos erros e fingindo de bobo, enganando a si próprio. Aí Deus não vai ouvir a sua oração. Não sou eu que estou falando isso. Está escrito na Bíblia. Amém? E vós não conheceis, mas eu conheço. E disse, não conheceis, e disse que não conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo as suas palavras. Meu irmão, nós temos que conhecer e guardar a palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa, ela é muito clara, meu irmão, muito clara. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então veja bem, hoje, no mundinho de hoje, nós temos essas mãozinhas aqui. Você, isso nas redes sociais, no YouTube, nos comentários, tem. Se você gostou, se não gostou, então fica todo mundo. Você vê aqui no YouTube, as pessoas ficam pedindo, dá um joinha, dá um ok, meu canal crescer. Olha, o que tem que crescer é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Não é um joinha, não é isso, não é aquilo. Sabe? Eu como eu sempre digo, irmão, eu não estou aqui para fazer nada, para me glorificar, para mim, nada. Eu sempre digo a vocês, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, aqui é palavra. Então, eu não estou interessado em joinha, eu não estou interessado em número de seguidores. Isso não importa. O que importa para mim é que a verdade chegue de alguma forma. A verdade chegando, que o Espírito de Deus possa levar essa mensagem onde Ele quer que leve. Eu não preciso de joinha, eu não preciso disso, daquilo. Lógico que os comentários, lógico que as pessoas, falando alguma coisa, vai mostrar pra gente que você está no caminho certo, no caminho errado, mas a glória, ela é de Deus. É Deus que tem que me dar glória, certo? Aqui, a glória toda é para Jesus, é para o nome de Jesus ser elevado, é para o nome de Deus ser elevado, para o Espírito de Deus, porque, irmão, Jesus Cristo vai voltar. A obra do Espírito Santo aqui na terra, ela está acabando, Jesus Cristo vai voltar. E se você não se atentar disso, você vai passar pelo fogo. A nossa missão aqui é essa. É orar para que Jesus volte logo, para que a gente saia desse mundo, viver nesse mundo de guerra, que o povo está jogando bomba nos outros, matando pessoas inocentes que não fez nada, que simplesmente estão ali na casa dela, vivendo a vida dela, e está chegando míssil, bomba na casa dela. O que aquelas pessoas fizeram? Elas não fizeram nada. Estão pagando com a morte. Por quê? Por ganância humana. Então nós temos que orar para que Jesus volte logo, certo? E não que eu cresça. É por isso
Paulo falava, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Isso é Bíblia. Vamos lá, meu irmão. A verdade. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em João 17, 17. É o que nós acabamos de falar aqui. Santificai-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, resumindo, tem essa mãozinha aqui. Quando eu aponto um dedo para você, quando eu estou falando com uma pessoa chegar, apontar um dedo espiritual, tá? Nós vamos chamar isso aqui de dedo espiritual, não de acusador. Mas quando a pessoa aponta para você e fala assim, você está infringindo as normas, as leis de Deus. Você está errado porque você não está andando no caminho de Deus. Se a pessoa está trazendo bênção para você, certo? Lembre-se que alguém falou isso, não me lembro quem, mas quando eu aponto um dedo para você, tem três apontados para mim. Então, para que eu te julgue, né, eu tenho que estar muito, mas muito certinho. Ninguém acerta. Não, a própria palavra de Deus diz, não existe um justo sequer. Mas independente disso, nós não devemos omitir a verdade. A verdade, ela tem que ser dita, doa a quem doer. Mas nós temos que deixar de ser mesquinho. Nós temos que deixar de ser essas pessoas que finge boba, que quer passar por cima de tudo e achar que isso aí é normal, porque não é, meu irmão. Porque não é. O mundo não é só aqui. E se Jesus Cristo voltar hoje, né? É o que diz lá em Lucas. Se Jesus Cristo voltar hoje, ele vai achar fé aqui nessa terra? Aí eu vou dar a minha opinião. Minha opinião. Não. Muito pouco. Porque nós vivemos num período de pior. Sabe? Sodoma e Gomorra, na minha opinião, é fichinha perto do que a gente vive hoje. O homem está cada vez mais perverso. Pior. E o pior de tudo isso é que é o que Jesus Cristo falou, que a palavra diz, são lobos em forma de cordeiro. Nós não estamos vendo isso. Estamos levando, achando que está tudo beleza. Agora, é opinião minha ou você quer fugir da verdade? É uma pergunta que a gente faz aqui agora. A opinião é minha ou você quer fugir da verdade? Então abra comigo a palavra de Deus lá em Apocalipse 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando, irmão. Jesus Cristo está voltando. E nós temos que preparar o nosso caminho para o céu. E para isso, nós temos que sair dessa mesmice, sair desse mundinho. Sair. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Veja bem, nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Nunca foi revogado. Certo? Ele existe até hoje e é para ser cumprido. As leis de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, nós estamos aqui para cumprir e não revogar. Por isso Jesus Cristo falou, eu não vim para cumprir. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E é o que nós temos que fazer também. E lá em Daniel 9, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Isso tem que ser prioridade nas nossas vidas. Guardar os mandamentos de Deus, guardar as verdades de Deus. Eu convido os irmãos a abrir comigo lá em Josué,
Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Oh, irmão, que palavra maravilhosa. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o exemplo, o incentivo, aquilo que tem que estar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Não é joinha. Não é joinha para lá e joinha para cá. Não é isso. É você. As pessoas fazem aquelas coisas, aqueles comentários ridículos. Isso no próximo programa nós vamos falar sobre isso aí. Mas é a palavra de Deus, a verdade de Deus que tem que estar dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Nós temos que ser, irmãos, aquele que quando Pedro, mesmo ele negando Jesus, mesmo estando no meio ali, eu não conheço, nem sei quem é, ele negou, mas quando ele abria a boca, falava assim, verdadeiramente tu és dele, porque a tua palavra te denuncia. A nossa palavra tem que nos denunciar que nós somos seguidores, que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus Cristo, que nós somos filho de Deus. O nosso falar, perfeição não, mas o nosso falar, porque perfeito é só Jesus Cristo. Nós não seremos perfeitos, irmão, não adianta. Não adianta. Perfeição está em Jesus Cristo, mas nós não podemos negar a verdade. Foi a pergunta que foi feita. É a opinião minha ou você que está fugindo da verdade? É a opinião sua ou você que está fugindo da verdade? Amém? Então, muito cuidado quando falar, é opinião sua. Abra comigo lá nos Salmos 119, 165. Diz assim a palavra do Senhor. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ô irmão, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que viver, isso é a realidade da vida. Então, mude esse negócio de mudinho, essas coisas mundanas, festinha, barzinho, isso, meu irmão, é tudo passageiro. Eu não digo que você não tenha que fazer, mas você não pode colocar isso aí como prioridade no mundo, como todo mundo faz, todo mundo falou, todo mundo fez, isso aí. Não, irmão. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O temor de Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, sabe? Porque isso aí não te leva para o céu. E você tem que estar preocupado com o seu caminho para o céu. Amém? E esse aqui, ó, fechar o sacode o pó de hoje, esse versículo é para mim. Esse versículo é para mim. E se você quiser tomá-lo para você, você tome também. Mas esse é para mim. Por isso, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 1,15. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Wellington Renato Rosendo, sou o maior. Vou ler de novo agora. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado seja o nome
do nosso Deus. Termina aqui, irmão, mais um Sacode o Pó. E eu convido os irmãos a fechar os olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse programa. Grande Deus e poderoso Pai, soberano, ó Pai, Tu que habita no céu, além dos querubins. Pai, eu quero Te agradecer por mais esse programa, por mais essa palavra. Ó Pai, quero agradecer aos Seus filhos, que Pai, que deixe a palavra do Senhor entrar, a verdade do Senhor entrar. Que nós, Pai, saímos desses caminhos errados que nós estamos trazendo para a nossa vida. Nós saímos desses caminhos errados, desse achismo, desse mundismo, dessas coisas banais que a gente tem vivido, Pai. E que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pai, que o Senhor não deixe, Pai, não deixe o mundo tomar conta de nós. Que o Senhor não deixe, Pai, os anjos maus tomarem conta de nós. Que o Senhor seja o nosso Pai e não o pai da mentira. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, viver a Sua palavra. Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, no precioso nome de Jesus, Pai, que nós não confundamos mais opinião com verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor, a verdade são os caminhos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, aquilo que o Senhor trouxe para os Seus filhos, Pai. Isso é verdade, não é opinião. Que as pessoas saibam separar muito bem opinião de verdade. E que o Senhor, Pai, abra os corações e as mentes do Seu Filho, para que a Sua palavra entre, frutifique, e que nós, Pai, sejamos cada vez mais servos do Senhor. Cada vez mais nós amamos e glorificamos o Seu nome. Essa é a nossa oração, Pai, no precioso sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Termina aqui, meu irmão, mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. E voltando lá no início, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus ilumine o seu caminho e até o próximo Sacode o Pó.